Bom dia, professora. Bom dia, turma. Bem, minha equipe ela está formada por mim, pelo Ed, a Érica, o Kildare, a Mica, o José Victor e a Regiane. Vamos dar início à nossa apresentação, começando pelo tema senso comum. Bem, em primeiro momento, o senso comum a gente pode entendê-lo amplamente como um conhecimento não racional, mas somente em primeira parte, certo? Esse senso comum, como conhecimento não racional, ele vai afirmar questões mitológicas, questões que não têm nenhum fundamento na racionalidade, né? Que não partem de uma explicação lógica sobre as coisas, que não partem, que não vão aceitar ali uma causalidade para explicar os fatos, ou seja, um conhecimento que ele é simplesmente criado, inventado pela humanidade. E em segundo movimento, a gente pode explicar esse senso comum como um conhecimento racional, não testado, né? Muitas vezes o conhecimento de senso comum é o conhecimento do povo, né? Que é transmitido aí pela tradição e tal. Esse conhecimento, ele pode ser verdadeiro, ele pode dizer coisas que fazem sentido. Só que acontece que se é uma afirmação de senso comum, ainda não foi testada, né? Um conhecimento não testado pela ciência, não comprovado, um conhecimento que não tem ali uma fundamentação teórica por trás dele. O conhecimento do senso comum, ele pode ter muita relação com a religião, porque a religião, ela vai partir de dogmas, né, de preceitos, de uma doutrina religiosa, afirmada, atestada sobre escrituras sagradas, sobre uma relação, né, uma espécie de relação metafísica que o ser humano estabelece, né, com seres não físicos. E ninguém atesta a ciência, não aprova isso, né? A ciência não consegue atestar a existência ou não disso. Sabem da existência da fé, e é essa mesma fé que levam a crerem nas religiões, né? E o senso comum, muitas vezes, ele tem uma função. Esse mesmo modo de operar, ou seja, nosso conhecimento, né, do senso comum, muitas vezes é fundamentado, né, a partir da crença, de crer em algo, da fé em algo, ou então a partir de uma crença em, sei lá, em uma opinião ou conhecimento que foi disseminado, né, e ninguém sabe ao certo de onde surgiu, mas aquilo fica ali na sociedade e as pessoas elas passam a simplesmente acreditar nisso, né? E o senso comum, ele vai também ter uma relação com a filosofia, porque a filosofia, ela surge no primeiro momento, né, como uma tentativa justamente de superação, de conhecimento do senso comum. Então, a filosofia, ela busca, né, sempre um conhecimento, uma teoria racionalmente elaborada, enquanto o senso comum é a opinião de cada um. Ele vem de uma forma, de uma tradição, né, e a tradição muitas vezes pode ser questionada pela filosofia. Então, o senso comum, ele não tem esse amparo filosófico, né? Muitas vezes. Mas é importante ressaltar que o conhecimento do senso comum pode muitas vezes impulsionar um trabalho filosófico
assim como ocorre na relação entre o senso comum e as ciências, tá? O conhecimento do senso comum, apesar de não ser testado, comprovado, né, pela ciência, não ter um rigor metodológico científico, pode ser motivo de impulso, né, para o cientista trabalhar. Ele que pode fornecer uma primeira ideia para um cientista, né, executar uma pesquisa, por exemplo. Devido a todos esses elementos e principalmente presente na nossa cultura, por exemplo, está enraizado nas culturas, né, nas tradições. O senso comum ele vai ter importância social, uma importância cultural muito forte. Se a gente for analisar, por exemplo, a cultura tradicional de um local, de um país como o Brasil, ele está ali em volta, né, em conhecimentos do senso comum. Oi, gente, sou o Edinaldo e eu vou explicar sobre o educador. Então, de modo geral, né, para ser professor no sistema de ensino, né, basta explanar o conteúdo, estudá-lo para apresentá-lo, ir para uma sala de aula, tomar ainda conta de uma turma, né? Isso é ser professor, né? Segundo o senso comum, né? É apresentar conteúdos, controlar os alunos em sala de aula, é avaliá-los, seja por quaisquer meios, mas enfim, né? A atividade do docente ela se torna uma rotina comum, né? Em que eles estão ali sempre em frente ao mesmo estímulo, né? Sem que haja implicações quanto às decisões tomadas, né? Podemos dizer, né, que o ensino ele se torna mecânico, né? Que não propicia ao professor um reflexo, uma reflexão sobre a sua formação, né? E sobre as suas experiências, né? A figura do professor ela tem sido palco de debate durante muito tempo, né? Principalmente quando se fala na desvalorização social do trabalho dele, né? Do docente, né? Para sacristã, né? A profissão de docente é uma semiprofissão, né? Por receber essas imposições superiores à escola, né? Quanto à autonomia, né, do professor, que é dada a ele, né, a esse profissional, ela fica restrita, né, ao âmbito escolar, né, o que leva a cumprir, né, só aquelas determinadas e prescritas, né, tarefas ali diárias, né, do caderno didático dele, ou dessas questões dos projetos políticos pedagógicos, né, sobre os quais, né, tem pouca interferência. Então, essa restrição quanto à autonomia do professor, por sua vez, né, ela incide diretamente, né, na ação social desse docente, né, o que causa perca de visão profissional, né, desse professor que é submetido, na maioria das vezes, à autoridade da escola e, muitas das vezes, até do Estado, né. A política de remuneração dos professores também, né, é um dos fatores que contribui decisivamente para essa desvalorização social, porque, né, o salário dele nunca se adequa à proporção do trabalho do docente, né, uma vez que esse fator, ele obriga os professores a trabalhar em mais de um turno, né, e na maioria das vezes em até mais empregos, né, diferentes. Outro fator, né, que causa a desvalorização social, né, do papel do docente é, por exemplo, a excessiva carga de trabalho, que a gente sabe, né, as novas funções que são delegadas a ele, e também a proletarização e alienação profissional, né, e consequentemente, né, a perca de status na sociedade, como a gente viu agora há pouco, que a profissão de docente ela está sendo chamada de semi-profissão, né? Justamente por não ter essa autonomia didático-pedagógica. Então, a proletarização, né, faz com que esse profissional
ele se pareça cada dia mais, que essa profissão seja comparada cada dia mais à classe operária, né? Esse fato pode ser percebido claramente, né, quando a escola ela obriga, né, e ela delega tarefas àqueles profissionais, fazendo-os parecer meras tarefas, né, que precisam ser executadas ali com prazo, com determinado tempo, né? O que causa, né, a alienação profissional desse profissional, né? Porque eles sempre estão frente ao mesmo estímulo, a sempre as mesmas tarefas, sempre as mesmas turmas, e é isso, né? Em vários turnos também, né? O trabalho do docente ele fica reduzido a essas tarefas, né? Que precisaram ser feitas diariamente, da mesma forma, né? O que sinceramente causa perca da capacidade de reflexão sobre o trabalho dele, né? Desgaste físico, mental e emocional, né? E a gente sabe que ser professor não é apenas entregar conteúdos e mediar uma sala de aula, né? Assim como é dito pelo senso comum, né? Assim como é dito pelo senso comum, onde o professor ele só é um mero transmissor de conteúdos, né? Que está sempre ali em frente aos estímulos. Então isso é uma visão muito ultrapassada que a gente deve, né, superar, né? E isso se dá de tal forma no senso comum, né? Que na maioria das vezes, né? Para exercer a função de educador não é exigido nenhuma formação, né, específica, né? Existem muitos profissionais que estão inseridos ali no ambiente escolar, né? E que não tiveram nenhuma formação necessária e adequada para estar atuando como docente, né? O que é uma mera formação, né? Que não é específica, né? Em uma das áreas, né? Eles têm ali uma mera formação em uma das áreas, né? Que são ligadas à docência, né? Então, assim, né? Isso não significa que esses profissionais não sejam ótimos profissionais, né? Pelo contrário, muitas das vezes o que ocorre ali é só uma adaptação por conta da necessidade do trabalho também, né? O que eu quero dizer com tudo isso, né, é que na maioria das vezes não é exigido, o senso comum diz que não é exigido nenhuma formação crítica do papel desse educador, né, no processo educativo, né, que não se exige do educador uma formação adequada e necessária para o exercício da docência, né, por isso que a gente deve quebrar esse paradigma, né? De que o professor, ele é só um transmissor de conteúdos, um mediador da sala de aula, que tem que fazer avaliação, que tem que fazer isso, isso, isso. Porque o papel do professor, ele vai muito além disso. Um professor, ele transforma vidas, né? Um professor, ele ensina e aprende diariamente, né? Não é porque ele está à frente ao mesmo estímulo que a escola não vai dar possibilidade dele formar um pensamento mais crítico, de ter uma formação mais adequada para estar lecionando, e isso é muito importante de falar, né? Então era isso, eu passo minha palavra agora. Bom dia, gente. Dando continuidade, eu irei falar um pouco sobre o educando, né? Como os professores concebem o educando, quem é ele, qual a sua dimensão e qual o seu papel no processo de ensino-aprendizagem. O professor ele raramente faz essas perguntas. Para ele, essa questão de quem é o educando já está plenamente definida. Parece natural tratar o educando como ele vem sendo tratado todos os dias nas salas de aula. Mas que elementos é que caracterizam o senso comum pedagógico sobre o educando? Observando a relação professor-aluno no cotidiano escolar, uma das características do educando que parece permear a prática pedagógica é a de que ele é um ser passivo. Então, basta a gente observar uma sala de aula e a gente vai ver que, na maior parte das vezes, o professor ele considera que o aluno deve estar ali para receber as suas lições e depois, no final de uma unidade de ensino, ele devolver em provas, testes, exatamente como foram ensinadas, até mesmo nas vírgulas e nos pontos. Não é que o aluno ele seja propriamente passivo, mas segundo o senso comum ele deve ser. Então, em geral, os atos e condutas dos professores, eles dão a entender que eles querem que os alunos sejam passivos, já que os alunos ativos são alunos considerados aqueles alunos que dão trabalho, seja na disciplina comportamental
ou seja, na disciplina intelectual. Usualmente não se tem tido suficiente cuidado com a produtividade do educando. Porém, no oposto desse entendimento, há um outro conceito comum, né? O de que o educando ele deve ser ativo sempre. Todavia, não há muita clareza sobre o que se compreende como aluno ativo. Então, por vezes, os alunos ativos eles têm sido designados como os educandos que se agitam durante as atividades escolares. E com isso, acaba se esquecendo de verificar que o modo de ser um aluno ativo depende do conteúdo com o qual se esteja trabalhando. Por exemplo, se o conteúdo ele se refere a uma atividade física, né, será considerado um aluno ativo aquele que a praticou. Porém, se o conteúdo for intelectual, a atividade ela será mental. Então, assim, o conceito de ativo ele tem que ser bem compreendido. Então, desse modo, é preciso ter cuidado para criticar o senso comum no que se refere à passividade ou atividade do educando. E isso vai depender da tarefa posta em questão e também dependerá da situação de aprendizagem. A segunda crença na qual se alicerça a prática pedagógica é a de que o educando ele é um ser dependente do educador, desde o que ele deve aprender até o que ele deve responder. Tem que se dar a ele a certeza sobre alguma coisa, a resposta pronta, pois ele não deve ter independência para buscar respostas. É como se dissesse que o educando ele não tem querer. O seu querer ele deve ser o do professor e pronto. O critério da certeza sobre a validade dos conhecimentos deve depender do critério do professor. Mas será mesmo que o educando ele é tão dependente assim do professor? Será que ele não pode ter um querer diferente, que lhe desenvolva, que faça com que ele desenvolva a sua própria autonomia? Será que o querer do professor e do educando não podem ser permeados pela busca de um entendimento novo e superior através da discussão entre ambos? Então, uma terceira forma do senso comum pedagógico é a de considerar que o educando é um ser incapaz de criar. Ele tem que reter e repetir os conhecimentos e não inventá-los. Apesar das reclamações constantes de que os alunos eles não são criativos, a ação pedagógica, na maior parte das vezes, ela está pautada pela ideia de que o aluno é incapaz de criar, né, é considerado um inválido do ponto de vista intelectual. Então, toda vez que o educando ele tenta sair desse esquema linear do dia a dia, ele é cercado de diversas maneiras. As estratégias para delimitar o seu campo de ação baseiam-se no lema de fazer as coisas como o professor quer. Então, por exemplo, às vezes a criança ela chega em casa com atividade para fazer, aí ela pede a ajuda do pai ou de um irmão ou de outra pessoa para ajudar. Logicamente, eles vão sugerir, né, outras possíveis formas de fazer a tarefa de casa. Só que a criança ela já fica meio assim, né? Aí ela já fala: "Não, o professor ele quer assim, e se não for assim, ele vai tirar a minha nota", né? Mas será que há apenas uma única forma de fazer alguma coisa do modo correto? Então fica essa reflexão. Entre muitas outras características desse senso comum sobre o educando, a gente pode observar também que da ação dos professores se depende que o educando ele é um sujeito incapaz de julgamento sobre si mesmo e sobre a sua aprendizagem. No momento da avaliação, na maior parte das vezes, o professor ele nem sequer dá ao educando a oportunidade de verificar o que ele não conseguiu aprender e nem porque ele não conseguiu aprender, né? Ele não tem essa curiosidade de chegar no aluno, tentar ajudar ele para que ele não repita esse erro novamente. Então, aplica-se um teste, contam-se as questões certas e ali é atribuído uma nota. Mas será que o aluno ele não merece um momento de troca de ideias e entendimento sobre seus avanços e suas dificuldades? Será que o educando ele não teria condições de, juntamente com o professor, encontrar explicações para os seus objetivos de aprendizagem? E será que a compreensão desses desvios não ajudaria no seu crescimento intelectual, né? Esse diálogo com o aluno sobre esses objetivos da sua aprendizagem ajudaria também o professor a entender melhor as suas atividades didáticas, né? Saber onde ele acertou, onde ele errou, onde ele pode melhorar. Então, professor e aluno, abordando juntos os resultados, objetivos da aprendizagem, podem formular juízos que servem para ambos e para a melhoria do próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, entender o educando como incapaz de julgamento é perder uma oportunidade tanto de crescer como professor, como de crescer junto com o aluno.
Então, analisando esses elementos do senso comum sobre o educando, vale lembrar, né, uma característica que talvez seja a raiz de todas as anteriores, que é a de considerar o educando como um elemento isolado de tudo o que o cerca. O educando ele é considerado como se fosse caído do céu, sem vínculos com a natureza, com o ambiente sociocultural, com a história, com a sociedade, sem vinculação com a sua própria natureza. Ou seja, o educando ele é tomado de uma forma idealista, que nada mais quer dizer do que tomar o educando como um ser que fosse daí pronto, definido desde toda a eternidade. Então, de fato, o educando, ao contrário, ele é um ser material e espiritual, com muitos condicionantes e objetivos. Ele tem uma natureza físico-biológica que se constrói pelo crescimento, tem uma inteligência que adquire patamares complexos de reflexão pela relação com o meio e pela sua atividade. Ele tem maior ou menor capacidade de apropriar-se dos conhecimentos e habilidades, dependendo de suas vivências e também de suas convivências. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que não predomine o senso comum de que o educando ele é um certo anjo que caiu não se sabe de onde. A posição idealista, ela não vê o educando como ele é, daí os entendimentos arbitrários de passividade, não criatividade e etc. Essa forma de conceber a educação no seu verdadeiro caminho. Aí ela trabalha a partir de suposições sobre o educando e não a partir daquilo que o educando é. Então, muitos outros pontos do senso comum pedagógico sobre o educando, eles poderiam ser levantados. Porém, esses que eu citei, eles servem de amostragem e cada um de nós poderá continuar a inventariar os conceitos e valores que estão ou que podem estar direcionando as nossas práticas pedagógicas. Há uma contradição entre essas condutas educacionais e aquilo que os educadores dizem. Todos dizem que os educandos devem ser ativos, criativos e autônomos, capazes de sua própria decisão. Porém, as ações educativas elas mostram exatamente o contrário. O senso comum ele se tornou hegemônico, né? Agimos com ele e por ele, sem nos perguntarmos sobre a sua significação e validade. Então, só com a tomada de consciência desses elementos do senso comum e com a sua superação é que a gente poderá chegar a uma nova compreensão do educando, dando um salto à frente. Então, aqui eu finalizo minha fala e o Kilder dará continuidade. Olá, bom dia, turma. Bom dia, professora. Eu sou o Kildare e, dando continuidade, eu vou falar sobre o conhecimento e o seu processo. Bem, como sabemos, a educação tem um importante papel na construção do conhecimento do indivíduo e que, através do intelecto, da afetividade e do meio em que vivem, os estudantes podem aprender e construir suas próprias opiniões sobre determinado assunto. Desse modo, melhorar o desempenho dos alunos não é uma tarefa fácil, mas é possível adotar algumas estratégias que possam resultar em efeitos significativos na busca por fazê-los aprender mais e da melhor forma possível. Nesse sentido, primeiramente é importante observarmos o ambiente da sala de aula para então definirmos o que é conhecimento. Assim, por um lado, podemos notar dentro das salas de aula que muitos professores deixam de ministrar aulas que possam instigar a atenção e a participação dos alunos por aulas expositivas, ou seja, muitos professores optam apenas por expor teorias, informações, conceitos e regras de trabalho, e dessa forma, os alunos apenas ouvem a apresentação dos conteúdos e utilizam materiais didáticos como sendo um dos meios de tirar dúvidas. Posteriormente, ao final de determinado período, a escola utiliza-se da aplicação de testes para que se possa verificar o que o aluno reteve do que foi dito ou lido durante as aulas. Então, a partir desse fato, podemos nos questionar: o que é conhecimento nesse contexto e qual o seu processo? Respondendo essa pergunta, nesse contexto, o conhecimento parece ser um conjunto de inúmeras informações que são acumuladas pelo aluno, e com relação ao processo, este parece ser o fato do aluno reter as inúmeras informações que lhe foram apresentadas na memória para posteriormente repeti-las. Pois bem, a partir dessa resposta, podemos nos perguntar: será que de fato isso é realmente conhecimento e este é o seu verdadeiro processo de apropriação e de construção?
Na verdade, a resposta é não. Porém, esse é o senso comum que permeia a maior parte ou quase toda a totalidade dos atos pedagógicos escolares. Por outro lado, podemos definir o conhecimento como uma forma de entender ou compreender a realidade por meio da razão e da experiência, ou seja, o conhecimento é a compreensão inteligível daquilo que se passa na realidade. Nessa perspectiva, a construção do conhecimento também depende de como cada indivíduo aprende. Apesar de que cada indivíduo não constrói o saber, ele recebe as informações através do ensino com possibilidades de mudanças, onde cada um aprende de modo semelhante, mas jamais de modo igualitário. Esse fato não significa dizer que o objetivo do conhecimento se encerre na retenção daquilo que foi dito ou está escrito em algo, pois esses elementos devem ser vistos apenas como auxiliares da compreensão da realidade, no qual o processo de conhecimento deve ser ativo, mas não deve ser uma retenção padronizada e acabada de lições. Pelo contrário, deve ser um processo de assimilação ativa, permitindo que haja novas formas de se compreender a realidade. Assim, no que se refere à prática pedagógica diária, esta tem pouco levado em consideração a reflexão crítica sobre o que possa ser o conhecimento e como se dá o seu processo, pois se baseia apenas no senso comum, que manifesta um entendimento idealista do que seja o conhecimento, isto é como se o conhecimento não tivesse história e não contivesse acertos e erros. No entanto, o conhecimento possui história, pois nasceu e continua nascendo num determinado momento do tempo, possuindo uma duração. Então, de fato, temos não só que nos apropriar do que já existe como entendimento, mas também temos que assumir o papel de criadores do conhecimento. Só poderemos chegar a um entendimento relativamente adequado do que vem a ser o conhecimento e o seu processo se abandonarmos essa posição idealista e ingênua, fato este que se torna importante ser refletida para assumirmos na prática pedagógica uma conduta adequada perante a aprendizagem dos educandos. Portanto, o conhecimento se constrói através do tempo, permitindo que o indivíduo possa receber informações e formular seu próprio saber e aprendizado. Atualmente, percebe-se que muitas escolas enfrentam problemas não só com o modelo tradicionalista, mas também com as péssimas condições de estrutura e sem materiais pedagógicos adequados. Diante de tudo isso, os professores devem começar a repensar em outras formas de ensinar. Nesse sentido, o professor deve desenvolver no estudante a imaginação, a criatividade, a cooperação, o respeito e a solidariedade, pois dessa forma, aproveitando as experiências dos estudantes, os professores poderão contribuir para que os mesmos tenham uma interação com seus colegas e, a partir dessa interação, sejam capazes de expressar suas opiniões de forma natural. A utilização das mídias educacionais também contribui muito para a construção do conhecimento do estudante, visto que atualmente eles estão conectados diariamente com aparelhos eletrônicos. E para finalizar, a escola necessita ser um local de prazer no qual o aluno deve ser visto pelo professor como sendo um indivíduo capaz de aprender, onde o professor possa possibilitar que os estudantes possam ser ativos, críticos, pensantes e interativos perante a sociedade. Bem, gente, eu encerro aqui e espero que todos tenham compreendido o que realmente é o conhecimento e como se dá o seu processo. Obrigado pela atenção de todos. Bem, dando continuidade, eu irei falar um pouco sobre o conteúdo a ser assimilado. Ultimamente, se tem discutido muito a respeito dos desvios e das inverdades expressos nos conteúdos escolares. Os conteúdos dos livros-textos, eles não são os melhores e os mais corretos. No entanto, muitos professores se baseiam nesses conteúdos para ensinar e avaliar os seus alunos. Então, continuamos a exigir dos nossos alunos que eles repitam erros já conhecidos, e se o aluno repetir, ele estará reprovado. Ou seja, a nos basearmos no senso comum estabelecido sobre os conteúdos que ensinamos, a gente passa a exigir que os alunos eles adquiram conhecimentos errados da realidade, se não errados, ao menos distorcidos. A gente sabe que o livro didático ele ainda serve de apoio para os alunos acompanharem as explicações do professor e também para auxiliar o professor no desenvolvimento dos conteúdos em sala. Ele é um material de forte influência na prática do ensino, mas é preciso que os professores eles estejam atentos quanto à sua qualidade, quanto à sua coerência,
saber se aquele conteúdo que está presente no livro é um conteúdo de fato verdadeiro. E é muito importante considerar que ele não deve ser o único material a ser utilizado, porque a variedade de fontes e de informações é que vai contribuir para que o aluno ele tenha uma visão ampla de conhecimento. Então, para esclarecer essa questão, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, disse que Pedro Álvares Cabral ele descobriu o Brasil, mas será que ele descobriu ou que ele invadiu o Brasil? Né? E será que foi Pedro Álvares Cabral ou a classe dominante portuguesa através de Pedro Álvares Cabral? Em história, por exemplo, também se diz que expulsaram-se os estrangeiros, os franceses, holandeses e os ingleses. Mas os portugueses, eles não eram estrangeiros? Então, esses são alguns desvios dos conteúdos de história. Porém, eles também existem em ciências, em matemática, geografia e etc. O senso comum pedagógico, ele toma por verdade aquilo que é forma de interpretar a realidade. Então, o livro didático, ele pode ter erros conceituais, ele pode ter abordagens metodológicas não muito boas para trabalhar alguns assuntos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na realidade brasileira de diferenças e do pouco acesso a outros recursos. Então, por isso, ele ainda é um mal necessário. E como o livro didático ele ainda é o único recurso para muitos professores e alunos, ele precisa ser bem trabalhado para que se possa aproveitar ao máximo os seus benefícios. Então, é muito importante essa avaliação do conteúdo, né? Saber se aquele conteúdo é de fato verdadeiro, será se é um conteúdo correto, será se ele traz uma visão mais atualizada dos conceitos ou ele ainda se apega a uma visão mais ultrapassada. Então, é muito importante essa análise da atualização do livro didático e dos conteúdos presentes, nas informações presentes, se são informações verídicas. Então, devido a essas críticas que se tem feito em relação aos desvios dos conteúdos de ensino, uma posição oposta e ingênua ela tem sido tomada, a de que não vale a pena ensinar conteúdo algum e deixar que os alunos eles reflitam sobre o seu dia a dia para que eles tomem consciência dele. Então, com isso, praticamente passou-se a não ensinar nada. Mas que crítica é essa que destrói tudo? Onde é que está a dialética que supera a posição anterior por sua incorporação crítica? Então, essa é mais uma atitude do senso comum pedagógico. Não é porque muitos dos atuais conceitos, né, e dos conteúdos ensinados, que esses conteúdos possuem desvios, que não se deve ensinar conteúdo algum. O que importa é recuperar o sentido adequado dos conteúdos escolares e passar a trabalhar a partir deles. Então, aqui eu finalizo minha fala e a Micaele dará continuidade. Olá, professora! Olá, turma! Eu me chamo Micaele Souza e, dando continuidade à apresentação, eu vou falar para vocês a respeito do material didático. Bom, o material didático ele está diretamente vinculado à questão do conteúdo. Então, é através dele que serão fundamentalmente transmitidos os conteúdos escolares. Esse material ele vai servir como uma base, um apoio e orientação tanto para o aluno como também para o professor. Então, sua principal função, de certa forma, é contribuir, é ajudar para que o aluno ele consiga ter um entendimento sobre o assunto, além de trazer conhecimentos adicionais e também curiosidades. Mas também nós devemos nos questionar sobre qual é o significado do livro didático dentro da prática escolar. Porque em alguns momentos, esse tipo de livro ele tem sido utilizado, sido assumido quase que como uma Bíblia, ou seja, um livro sagrado. Então, para várias pessoas, tudo que está escrito nele se assume como uma verdade absoluta, né? E é justamente por isso que nós devemos nos questionar se será realmente que esse tipo de livro ele não contém verdades? Será que ele não contém reduções ou desvios de conhecimentos ou desvio dos conteúdos? Será que essa concepção de Bíblia, de um livro sagrado, é realmente a atitude a ser assumida diante do livro didático? Então, essa concepção bíblica, ela vai se manifestar também pela existência de dois tipos de livros didáticos, né? Como nós conhecemos, o livro
específico para o aluno e o livro específico para o professor. E o que nos faz questionar também, né? Por que existe essa diferença? O que há no livro do professor que não existe no livro do aluno? Então, é no livro do professor que, além de trazer aquilo que já está contido no livro do aluno, ele também traz as respostas completamente padronizadas e já formuladas para os exercícios dos alunos. Então, o professor ele vai ter que seguir todas as respostas que já estão formuladas pelo autor do livro. É como se aquilo fosse completamente uma verdade absoluta. Então, se o aluno der uma resposta diferente, de um outro modo, ele já vai ser considerada uma conduta inadequada, uma resposta inadequada. Então, de certa forma, é como se tanto o professor como também o aluno estivessem submissos aos ditames do livro didático e do seu autor. Mas nós devemos nos questionar de fato se nós realmente temos que ser submissos intelectualmente dessa forma. Porque, de acordo com o senso comum, tudo que está escrito ali é verdadeiro. E nós acabamos nos habituando a isso, que às vezes é até difícil de questionar se é realmente verdade. Nós acabamos, de certa forma, perdendo a capacidade de questionar, porque para nós tudo que está escrito ali é verdade, não há por que questionar se é mentira ou não. Que até mesmo como eu já disse anteriormente, esse tipo de escrito passou a ser considerado como um sagrado, algo que não pode ser levantado nenhum tipo de dúvida. Mas será que esses livros, eles merecem todo esse respeito e toda essa submissão? Ou será que nós devemos utilizá-los de uma forma crítica, como algo que deve ser abordado, mas discutido e também questionado? Será que nós devemos submeter a nós e também aos nossos alunos completamente a eles? Eu acredito que os livros didáticos, esse material didático, ele pode sim ser utilizado de maneira crítica, de maneira a contribuir para o conhecimento, mas não se detendo completamente a eles, que eles possam ser utilizados não ultrapassando os elementos do senso comum, e usando eles sim para ajudar nessa construção do conhecimento. Porque eles podem sim ser utilizados com criticidade e contribuindo para a formação dos alunos. Então, apenas para finalizar a minha fala, o material didático ele é um instrumento pedagógico utilizado em sala de aula, que hoje em dia ele vai abranger diferentes linguagens, né? Que nós podemos utilizar tanto no meio físico como também no meio digital, que vai se constituir como uma das principais fontes de conhecimento, que vai contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. Então, a principal ideia do uso dos materiais didáticos é que ele não seja utilizado como um fim em si mesmo, mas sim que ele seja usado como um dos meios que contribuem para a aprendizagem significativa dos alunos. Utilizando esse material como uma base, mas possibilitando situações mais dinâmicas, mais desafiadoras, que os levem a desenvolver suas competências, suas habilidades, e também que estejam de acordo com os contextos sociais de cada aluno. Então é isso, eu agradeço a atenção e agora eu passo a minha palavra. Olá a todos, sou o Vitor e vou explicar sobre os métodos e procedimentos de ensino. Bom, se tornarmos um conjunto de planejamento de ensino de diversos professores, veremos que no item denominado método de ensino ou atividade de ensino, veremos que está escrito aula expositiva, dinâmica de grupo, trabalho dirigido, questionamento oral, etc. Mas será que essas indicações decorrem da reflexão teórica, objetiva
consciente, ou elas emergiram do costume de dizer que os métodos de ensino são esses. Mas, propriamente, esse modo de agir não indica a presença do senso comum, também naquilo que se refere às questões metodológicas de ensino. E é aí que veremos que o senso comum impera, né? Bom, os planejamentos são produzidos mais ou menos da forma como descrevemos a seguir. No início do ano letivo, há uma semana dedicada ao planejamento de ensino. Como é uma atividade obrigatória na escola, tem que ser realizada. Assim, toma-se o formulário de planejamento e cumpre-se a tarefa de preenchê-lo. A atividade é assumida como se fosse de planejamento, mas é executada como um preenchimento de formulário. Começa-se pela coluna de conteúdos, que é mais fácil. Os conteúdos já estão explícitos e ordenados nos livros didáticos. Basta, para tanto, copiar o índice. A seguir inventa-se objetivos que casem com os conteúdos indicados. De fato, o planejamento exige o contrário. Em primeiro lugar, o estabelecimento dos objetivos e depois contar os conteúdos que os operacionalizem. As atividades para efetivar esses conteúdos já estão definidas desde sempre. Por que pensar neles? Todo mundo dá aulas com exposição dinâmica, de grupo, etc. E o senso comum pedagógico que conduz a essa decisão. De fato, o planejamento seria um momento decisivo sobre o que fazer, um momento de definição política e científica da ação pedagógica, no caso da educação. Não pode ser feito a partir do senso comum, mas exclusivamente com o senso crítico. De fato, sobre métodos e procedimentos de ensino, é preciso agir com critérios definidos e com prudência. Não basta relacionar qualquer coisa no planejamento. Há necessidade de estudar que procedimentos e que atividades possibilitarão, da melhor forma, que nossos alunos atinjam o objetivo de aprender o melhor possível daquilo que estamos pretendendo ensinar. Bom, foi só isso. E muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham entendido. Bom dia a todos, eu me chamo Rejane e eu vou falar a respeito da síntese dos elementos do senso comum pedagógico. Na escola que queremos, interessa sobretudo a cultura elaborada, desde que a cultura cotidiana pode e efetivamente é adquirida espontaneamente no dia a dia. Ao enfrentar a natureza, o ser humano ele foi produzindo o mundo no qual vive e, ao mesmo tempo, produzindo-se a si mesmo, como vimos anteriormente. Nesse enfrentamento, constrói a cultura que temos, cultura material, a cultura espiritual, cotidiana e elaborada. A cultura material, ela caracteriza-se pelos bens materiais que produzimos, modificando algum pedaço da realidade, né? Casas, móveis, vestuários, medicamentos, equipamentos e etc. A cultura espiritual refere-se aos conhecimentos, aos saberes, às instituições, às vivências artísticas. Essa cultura espiritual pode ser cotidiana e elaborada, né? Por cultura cotidiana, entendemos a cultura do dia a dia, espontânea, adquirida informalmente, fragmentada. Ela é útil e com ela nós vivemos o nosso cotidiano. É uma cultura prático-utilitária, na medida em que nos dá condições de viver o cotidiano de forma limitada e simples. Então, a cultura elaborada ela é produzida intencionalmente pelo ser humano. Ele apresenta uma realidade, seja natural, seja social, ou para produzir objetos e bens para satisfazer suas necessidades, desejos
e fantasias. O legado cultural da sociedade, conhecimentos, habilidades, valores, bens, constitui os conteúdos escolares, especialmente na sua vertente elaborada. A cultura cotidiana é aprendida e vivida espontaneamente no dia a dia. Não necessita de uma intervenção intencional para ser adquirida. A cultura elaborada é complexa, coerente, consistente, orgânica, por isso necessita de um trabalho sistemático e intencional para ser assimilada e adquirida. Por assim ser, ela possibilita ao sujeito que possui um patamar mais universal de compreensão do mundo, com possibilidades mais amplas de ação. A cultura elaborada, na medida em que é adquirida por si, não suprime ou pode suprimir a cultura cotidiana, mas relabora num novo patamar, num nível mais universal e consistente, conforme afirma Snyder em seu livro Alegria na Escola. Há uma continuidade e uma ruptura entre a vivência da cultura cotidiana e a aquisição da cultura elaborada. Não se nega nem se destrói a cultura cotidiana. Contudo, no processo de assimilação ativa da cultura elaborada, ela já não é a mesma, mas sim algo novo, um novo entendimento e um novo modo de agir com o mundo. A cultura elaborada ela é resultante da atividade humana em dar respostas aos múltiplos problemas e dificuldades que enfrenta, sejam decorrentes da natureza, sejam decorrentes da sociedade. Assim, emergiram áreas de conhecimento, tais como física, química, biologia, sociologia, história, antropologia, filosofia, áreas da arte, tais como música, teatro, literatura, dança, áreas de cuidado do ser humano, tais como terapia, massagens, ginástica, todas elas procurando intencional e sistematicamente compreender a realidade e possibilitar formas de ação de forma crítica, consistente e orgânica. Por esse caminho, os seres humanos foram produzindo a cultura elaborada, legando-a a outros seres humanos, que, por sua vez, também deram sua contribuição a esse legado, passando subsequentemente para uma nova geração, e assim sucessivamente. Então, conhecimentos, habilidades, valores e práticas humanos constituem, de um lado, resultados do esforço de construção do mundo, que ao mesmo tempo constroem o ser humano individual e coletivo. Por outro lado, a transmissão desse legado para as novas gerações e sua respectiva assimilação ativa possibilitam a formação de novas gerações, assim como servem de base para novas elaborações culturais. A escola é a instância mediadora desse processo. Ela é o lugar onde, através de um currículo, que é uma seleção de conteúdos e experiências de aprendizagem, e de uma prática pedagógica, as crianças, os jovens e os adultos recebem a assimilação e o legado da cultura elaborada, compreendendo e relaborando o seu cotidiano. Razões da permanência do senso comum. Bem, como vimos, o senso comum é uma configuração espontânea, fragmentária e acrítica do pensamento e do entendimento. Não é a melhor e nem a mais adequada forma de compreensão da realidade, mas porque então permanece em nosso meio, oferecendo compreensão e direcionamento para muitas ações humanas, inclusive na prática pedagógica. O conhecimento verdadeiro, aquele que desvenda e ilumina as configurações da realidade, fornece aos sujeitos que o possuem um poder de compreensão e a ação mais efetivo do que o daqueles que não detêm esse entendimento, O conhecimento objetivo oferece um patamar importante de consciência da realidade, e à medida que esse patamar de entendimento e compreensão atinge uma grande massa de pessoas, ele se traduz num potencial de crítica, de ação renovada, de mudança.
pode mesmo ganhar um traço revolucionário, né? Possibilitará a grande massa, como um bloco, pensar e possivelmente agir. Ora, os poderes constituídos, né, que representam os interesses do segmento dominante da sociedade e o próprio segmento dominante, não desejam de forma alguma alimentar elementos de contradição, né? Eles preferem a manutenção e a reprodução da situação na qual se encontram. Assim, para os setores dominantes e conservadores da sociedade, interessa que o senso comum impere em muitos campos, né, da vida social e cultural, especialmente naqueles que se destinam às grandes massas, como é o caso da educação. Mais que isso, a educação institucionalizada é o setor cultural organizado, né, responsável pela formação e instrução de crianças e da juventude. Essa instituição não poderá, segundo um ponto de vista conservador, trabalhar, né, com base no senso crítico, mas sim com base no senso comum, pois este dá maiores possibilidades, né, de manipulação devido às mistificações que propicia e mantém. O senso comum interessa e muito, né, a situação conservadora da sociedade em que vivemos, em função de fato de que ele não possibilita o surgimento de uma massa crítica, né, de seres humanos pensantes e ativos na sociedade. Uma educação realizada com base em princípios, né, do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Por isso, importa superar o senso comum em todos os setores da vida humana e, no caso, na prática educacional. Aliás, a prática educacional, ela não poderia nem deveria, né, de forma alguma, atuar como base em elementos do senso comum, pois tem por objetivo formar consciências, né, e acreditamos consciências críticas capazes de compreender, né, propor e agir em função de novas perspectivas de vida. Por isso, é preciso filosofar e ultrapassar os limites do senso comum como um entendimento e como orientação para a nossa prática. Então, gente, essas são as referências e eu espero que todo mundo tenha conseguido entender o conteúdo. A gente está disponível para perguntas. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.